Sejam bem-vindos a mais um episódio de Run the Fashion. O nosso convidado de hoje ele é fotógrafo, já fez campanhas, editoriais de moda, produção com um olhar maravilhoso. Nós estamos falando de Marcos Duarte. Come Brazil. Marcos, é um prazer te receber aqui no Run the Fashion. Eu amo o seu trabalho, o seu olhar através das fotos, então não poderia deixar de ter você aqui conosco, tá? É um prazer mesmo, de verdade. Obrigado pelo convite. Queria que você contasse pra nós como que foi esse seu apreço pela fotografia, da onde que surgiu isso, é desde criança ou alguém te inspirou? Como que aconteceu? Conta pra nós. Com meu pai, acho que meu pai foi o grande incentivador assim da fotografia na minha vida, porque ele sempre gostou de tecnologia, ele sempre gostou de fotografar tudo. Então, tipo, eu sou uma pessoa que eu chego lá em casa em Salvador, eu tenho álbuns de todos os meus aniversários de quando eu era criança, momentos, férias. Ele tinha uma casa no sítio que a gente ia passar os finais de semana e eu tenho recordações, imagens de todos os momentos de praticamente minha vida inteira. Então, tipo, meu pai sempre foi essa pessoa que estava lá com a câmera na mão, registrando e fotografando tudo. E acho que ele passou um pouco disso para mim. Depois que eu cresci, tipo, fiquei um pouco maior, assim, tipo, já estava no ensino fundamental. Ele me emprestava a câmera dele para eu levar para o colégio, para fazer fotos dos passeios, dos meus amigos. E eu adorava, né? Tipo, eu gastava o filme inteiro, tipo, queria mais e não tinha. E aí acho que começou a partir de meu pai, que meu pai sempre teve essa paixão. Nunca trabalhou com isso, não era algo profissional, era mais de registrar os momentos de família mesmo. E aí ele me incentivava, ele me dava a câmera para eu levar para esses passeios da escola. Aí foi começando a desenvolver esse interesse por audiovisual, né? Tipo cinema. Inicialmente era cinema, eu tinha essa vontade de trabalhar com cinema, mas eu estava em Salvador, eu não via perspectiva nenhuma de trabalhar com cinema lá, não tinha nem faculdade. E aí eu fui meio que migrando para fotografia porque eram áreas parecidas e eu já tinha essa porta aberta aí por meu pai. E aí eu decidi fazer um curso de fotografia quando eu tinha uns 16, 17 anos. Ele me deu a minha primeira câmera fotográfica, eu me formei lá no curso do Senac, um curso profissionalizante do Senac, daqui da BAN, na Bahia. E aí daí para frente a fotografia nunca mais saiu da minha vida. Eu comecei a fazer fotos da cidade, eu ia muito para sair na rua, assim, tipo, naquela época, para fazer fotos da cidade. Salvador era uma cidade que me chamava para rua. Eu sempre tive muita inspiração na beleza da cidade, sabe? Tipo, a cultura, tipo, as pessoas, a paisagem, as praias, o pôr do sol. Então eu comecei fazendo foto disso. Tipo, eu saía, tipo, andando pelos bairros, eu ia, tipo, para as praias, eu fazia foto. Depois eu comecei a fazer quadros dessas fotos. E aí eu comecei a divulgar no Facebook esses quadros. Aí começou a aparecer trabalhos, né? Tipo, comecei a fazer uns trabalhos para tipo, salão de beleza, fazer uma foto do outdoor, que naquela época não, na verdade, em Salvador até hoje se usa outdoor. Mas, tipo, começou a sair foto minha em outdoor. Eu lembro que eu fiz um concursinho assim no Facebook na época, que eu tinha feito 2 fotos de Salvador e tinha feito quadros. E aí, tipo, eu fiz um concurso para quem fizesse o melhor título para aquela foto ia ganhar o quadro. E aí, tipo, meio que bombou, assim, tipo, muita gente interagiu. Eu ganhei pencas de amigos ali no Facebook com isso, e, tipo, muita interação. E foi um sucesso, assim. E aí eu comecei assim, aí, tipo, fui fazendo restaurantes me chamando para fazer foto, para plotar na parede. E aí participei de um concurso do TRT de Goiás, que o tema era 70 anos da Justiça do Trabalho. E aí eu fui para a Feira de São Joaquim fazer foto da galera trabalhando lá. Fiquei em segundo lugar no prêmio principal e fiquei em primeiro lugar na votação popular, que eram as pessoas que iam lá no site e votavam qual era a foto preferida. Aí eu ganhei um dinheirinho, acho que eram uns R$3.000 na época. Eu tava perto de me formar também e eu já estava com esses planos de vir para São Paulo para trabalhar com isso. Eu já estava com a ideia de trabalhar com fotografia de moda, porque eu era fã de America's Next Top Model. É muito bom, é muito bom. Eu comecei a me apaixonar por fotografia de moda por causa de America's Next Top Model. Eu achava mágico aquela coisa toda, tipo, aquelas pessoas trabalhando em conjunto para criar uma imagem que vai levar a gente para fora da realidade. Eu ficava encantado com aquilo, com as entregas das modelos e tal, tipo. Então aquilo ali começou a surgir essa vontade de, não, eu quero trabalhar com isso.
Aí eu comecei lá em Salvador mesmo, a chamar amigos, maquiadores, alguns modelos que trabalhavam lá na época, eu fazia foto lá, tipo, na rua. Mas já com a ideia de vou me formar e vou pra São Paulo, tipo, eu não posso ficar aqui, eu não tenho como ficar aqui. Só que a minha família é humilde, né? Tipo, meus pais são professores, eu nunca tiveram muitas condições, nunca me faltou nada, mas nunca tive luxos. Então, tipo, na cabeça da minha mãe era, tipo, fora da realidade me manter sozinho em São Paulo, pagando minhas despesas, porque eu não conhecia ninguém. Quando eu vim pra cá a primeira vez em São Paulo, eu fui direto pra morar. Eu nunca nem tinha vindo visitar São Paulo, eu não conhecia São Paulo. E aí eu inventei um curso com o dinheiro do concurso que eu ganhei. Falei, minha mãe, tudo bem, você não consegue me manter em São Paulo, mas eu vou pelo menos estudar lá, fazer um curso de 3, 6 meses e depois eu volto. E aí eu consegui convencer ela. E eu vim fazer esse curso de 3 meses e nunca mais voltei. Tô aqui há 13 anos. Meu Deus do céu, a sua mãe não tá te procurando não, né? Porque se ela ver esse vídeo aqui, ela vai te achar, pelo amor de Deus. Mas que incrível, cara, você ter o seu pai assim como uma referência, né? Pra você começar a se apaixonar ali pela fotografia, isso é muito bom porque tem um afeto. Sim. Então eu acho que todas as vezes, pode me corrigir se eu estiver errado, todas as vezes que você fotografa, você lembra dele, né? Porque é algo que traz a sua memória. Falando nessa questão de memória e tudo mais, existiu alguma foto que você tirou ou algum trabalho que você fez que assim realmente emocionou você ou que você ficou, meu, que isso, que massa? Ou a primeira foto profissional que você tirou, algo que te marcou assim profundamente? Eu acho que tem trabalhos, né? Tipo, a primeira vez que eu vi meu trabalho numa revista, por exemplo, tipo, eu saí do Luiz Anselmo, um bairro, tipo, em Brotas, lá na Bahia, e eu vi meu trabalho impresso numa revista, aquilo ali foi, tipo, foi incrível, assim, foi algo que me impactou e que me mostrou que, tipo, não, é possível, eu tô no caminho certo e é isso mesmo que eu quero. É porque é muito louco, né? Que nem você comentou, né? Quando a gente sai de uma família humilde, a gente sonha grande, mas às vezes o cenário ele é muito pequeno para o que a gente sonha. Exato. Aí a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para aquele cenário pequeno, para aquela dificuldade, a gente fala, será que é possível, né? E é muito guerreiro ouvir da sua parte que você, mesmo com toda essa dificuldade, né, no sentido de sonhar grande, estar num lugar um pouco menor, você ir atrás para que isso aconteça. Então acho que todo o trabalho que você faz realmente deve ser algo muito bom, assim, de você olhar e falar, caramba, o cara que morava nesse lugar aqui, olha onde as minhas fotos estão aparecendo, olha quem eu estou fotografando. Isso vai dando ainda mais, te impulsiona, né? Ainda mais a estar à frente, a continuar, não parar. Eu acho que esse é o gás que precisa, né? De você olhar para trás e entender que você vivia num cenário e hoje não, é um outro totalmente diferente. Completamente diferente. Tudo bem que a sua mãe está lá atrás, né? Te procurando ainda, mas ok. Mas conta pra mim, Marcos, quando você vai fotografar, existe... O que você presta mais atenção, assim, dentro de um contexto da fotografia? É importante... O que é mais importante pra você? Olha, o modelo saber fotografar, uma luz, ela tá muito bem colocada, o cenário ser muito bom, ou uma equipe. O que pra você, assim, são pontos primordiais, assim, que não dá pra passar em branco? Tipo, não dá pra pôr um alfinete aqui, não. Tem que ser realmente isso aqui pra acontecer. Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Eu acho que, tipo, não existe só uma coisa que seja mais importante. Porque, por exemplo, não adianta de nada eu ir fazer uma foto e a luz tá impecável e o modelo não entregar, ou a roupa tá ruim, não tá combinando com a imagem que a gente tá criando. Então, eu acho que é um conjunto de tudo. A mágica acontece quando todo mundo faz bem o seu trabalho em sincronicidade ali. Então, tipo, não depende só de mim, do fotógrafo, nem só da modelo. Depende de toda a equipe para poder fazer aquilo acontecer. Então, tipo, eu não acho que existe uma coisa mais importante. Eu acho que tudo que envolve, né, a criação de uma imagem é importante no mesmo grau. Porque se uma coisa despenca, cai o trabalho todo, né? Tipo, já fiz fotos que estavam com a luz linda, mas a maquiagem não estava boa, ou então que a roupa não estava boa, e aí, tipo, não dá nem para usar a imagem. Eu entendo você porque eu faço algumas produções de moda, né? E às vezes a gente tem uma estrutura maravilhosa. E aí, por exemplo, o modelo não entrega. Não segura o look que tem que estar, né? Às vezes é um look extravagante, pesado, ou que mostra um pouco mais a nudez e tudo mais, ou o modelo é todo tímido. Então você tem, tipo, fotógrafo maravilhoso, a roupa maravilhosa, o stylist incrível, a maquiadora poderosa, e quando o modelo veste, entra em cena, tipo...
não entrega o que precisa, né? Então eu entendo que realmente é um conjunto de tudo, né? É um conjunto. Quanto mais profissionalismo a gente puder, quanto mais equipamentos a gente puder, isso é maravilhoso, isso é muito bom, mas se todo mundo tá ali dentro do que você entrega de forma boa, né? Se o modelo entrega algo bom, se o fotógrafo entrega algo bom, e o stylist, o cabeleireiro, o maquiador, Não o tem conjunto como da obra não dá certo. é perfeito, não Você pode trabalhar com uma luz, com uma fonte de luz só. Você não precisa de um estúdio imenso, com equipamentos importados, com luz importada, com nada disso. Você pode fazer a foto com uma luz, ou até só com a luz de Deus, com o sol. Mas, tipo, precisa da entrega de todo mundo que está envolvido na foto. E se for só você e o modelo, aí o modelo acaba tendo a responsabilidade de entregar no acting, né? Sim. Porque é ele que vai traduzir a emoção através do olhar, que vai ter a questão da expressão corporal. Então, tipo, a foto se faz através das pessoas que estão por volta dela, né? Pra criar aquela imagem, tipo, a equipe toda ali. Não é só não tem uma coisa mais importante. Eu acho que todos são importantes no mesmo grau e se um cai, a imagem cai. Se você fosse, para dar uma dica, assim, para o pessoal da fotografia, né? Quem está começando agora, quem não tem recursos para fazer acontecer, mas tem vontade e tudo mais, no que eles poderiam começar investindo devagar ali, sabe? Tipo, para fazer acontecer uma fotografia ou para trazer um pouco mais de profissionalismo no seu olhar, assim, né? Você mesmo falando, olha, vim de um lugar onde não tinha tantas possibilidades, assim, né? E fui crescendo e avançando. No seu olhar, o que você acha que o profissional ele pode investir para fazer algo melhor, algo mais profissional, ou traduzir melhor a visão de uma fotografia? Quando eu comecei, eu não tinha realmente recursos, né, para investir em grandes equipamentos, mas eu tinha meu pai que me ajudava. Então, tipo, eu ainda saí na frente de muitas pessoas que não tem nem esse apoio dos pais. Meu pai ainda teve a condição de comprar, por exemplo, a minha câmera profissional quando eu fiz o curso. Ele investiu nisso, ele me deu, ele me incentivou. E não só isso, tipo, depois de anos morando aqui em São Paulo ainda, eu ainda tive suporte da minha família, porque eu vim para São Paulo sem conhecer ninguém, eu não tinha trabalho. Eu vim na cara e na coragem. Então eu precisava da ajuda dos meus pais para poder me manter aqui, né? Eu comecei morando Qual é o nome daquele lugar que mora todo mundo junto? Deu branco agora. Caramba. República. Eu comecei, tipo, alugando um quarto em República, mas, tipo assim, com a ajuda dos meus pais, porque eu não tinha trabalho, não tinha condição. Só vim com aqueles 3 mil reais que eu ganhei do concurso. Mas eu tive esse suporte, eu ganhei a minha câmera, então eu fico pensando assim, tem gente que não tem nem isso, que é mais difícil ainda. Então, se pra mim foi difícil, imagine pra galera que não tem nenhum suporte da família. Então, tipo, acho que o básico, a primeira coisa que a pessoa tem que investir é uma câmera mesmo, é uma câmera e uma lente. E não precisa ser a melhor câmera nem a melhor lente. Eu acho que para você começar, você precisa só ter uma ferramenta de trabalho para você fazer o seu trabalho. Não precisa ter uma super luz, não precisa ter nada disso, porque não tem luz, vai no sol. Vai Sim. fazer a luz com a luz de Deus. Eu super concordo com você, porque às vezes o que acontece? A gente fica esperando ter o melhor. O melhor celular, a melhor câmera, a melhor luz, e não sai do lugar. Você não sai do lugar, você fica paralisado ali, porque o melhor, consecutivamente, ele vem conforme o que você vai plantando. Você Exato. vai colhendo, você vai avançando, você vai crescendo. Então, não é que você vai ficar o resto da sua vida fazendo com algo inferior. Mas para começar, o que impulsiona mais é a sua vontade. De ir Exato. lá, pegar o que você tem, usar a sua criatividade, fazer acontecer, porque eu acho que são essa nuance de você não ter com a sua criatividade que te forja. De falar assim, cara, mas peraí. Se com essa câmerazinha aqui eu conseguir fazer isso, Imagine com então mais. imagine com mais, o que eu posso fazer? Então isso vai te selando para você ir crescendo e você avançando e desenvolvendo. Então comece, mesmo que for com um O pouquinho. importante é começar. Eu comecei só com minha câmera, eu não tinha tipo luz, eu não tinha flash, eu não tinha nada. Eu fazia foto de paisagem. Eu comecei fazendo foto de paisagem, registrando tipo a minha cidade, que era algo que me inspirava. Belezas naturais, e daí eu fui me desenvolvendo, aí tipo fui me apaixonando por fotografia de moda, aí fui entrando em contato com maquiadores de Salvador, tipo pela internet, aí eu conheci alguns, tipo, o Thiago Mandu, que hoje em dia está em Portugal, trabalhou na Globo muito tempo. Ele começou comigo, a gente fazia foto tipo no playground do meu prédio, na parede da rua. Então tipo eu só tinha uma câmera e a luz de Deus. E aí eu fui desenvolvendo minha técnica, né? Então, tipo, é começar.
É começar com o que você tem e se você não tem, você pode pedir emprestado. Eu vim para São Paulo, eu não tinha estúdio, eu não conhecia ninguém, eu comecei a entrar em contato com um monte de estúdio. Alguns abriram porta para mim, fiz parcerias com algumas pessoas que no começo da minha carreira me deram um espaço para eu poder trabalhar. E aí nesses estúdios já tinha luz, então eu não precisava comprar. Então é você se desenvolver, é você fazer contatos, é você fazer network, porque quando você tem a vontade, as coisas acontecem, as portas se abrem de alguma forma. Então, pra mim foi meio que assim, eu fui atrás das pessoas e, graças a Deus, eu tive muita gente que abriu as portas pra mim, que me cedeu um estúdio, que me cedeu um espaço, que fez que viu potencial em mim e abriu as portas, sabe? Então, tipo, o importante é você começar com o que você tem. Sim, é isso mesmo. E você comentando, né? Você foi começando devagar e aí foi abrindo portas e aí você conversa com o maquiador aqui, começa com o estúdio aqui e tudo mais. Então, óbvio que você já trabalhou com vários stylists, maquiadores, cabeleireiros, estúdios e tudo mais. O que para você é importante nessa conexão entre todos eles? Lá no começo nós falamos sobre conseguir desenvolver, cada um fazer o seu papel, mas quando você entra assim, né, você monta uma equipe, tá com uma equipe para desenvolver, sei lá, um editorial ou você fazer uma propaganda. O que para você é importante a equipe ter para que desenvolva realmente o trabalho de uma forma poderosa, assim? A sintonia. Eu acho que Sabe uma coisa que, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu ouvia muito falar sobre hierarquia, né? O fotógrafo está no topo da pirâmide, aí depois vem o stylist, aí depois vem o maquiador e, tipo, a voz final é o do fotógrafo. É o fotógrafo que manda em tudo. Porque faz sentido, a imagem, no final das contas, é do fotógrafo, é de quem fez o clique. E aí, tipo, também, por consequência, se alguma coisa der errado, a culpa vai toda nas costas do fotógrafo. Só que não sei se por causa da minha criação, eu nunca tive essa cabeça de me colocar no topo da pirâmide, eu nunca me vi como melhor do que ninguém. Então, todas as pessoas que eu me propus a trabalhar, que eu fiz parcerias, que fiz amizades, que trabalham comigo hoje em dia, eu dou total liberdade para criar. Eu não fico nem em cima das pessoas na hora de que elas estão trabalhando, tipo, metendo bedelho, falando o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Hoje em dia eu já tenho pessoas que trabalham comigo há muitos anos e que eu já conheço o trabalho, então eu confio de olhos fechados. Mas eu acho que desde o começo eu sempre dei espaço para as pessoas criarem, porque eu acho que cada um vem com uma bagagem, cada um vem com uma referência, cada um vem com uma história de vida. Eu acho que tudo isso soma na hora de você colocar sua criatividade em prática. Então eu nunca gostei de ficar limitando ninguém, nem de ficar cortando ninguém. Eu sempre deixo as pessoas meio que livres para elas criarem. E eu acho que é importante porque isso já vai ditando o tom do set, né? Eu acho que quando você deixa as pessoas confortáveis e livres para exercerem a criatividade e o trabalho delas, as coisas fluem muito mais gostosas. Você ganha o respeito das pessoas, você ganha a admiração das pessoas. Elas se sentem mais à vontade para poder dar pitaco, para criar, para somar. E eu sou essa pessoa que eu sempre dou espaço para as pessoas acrescentarem no trabalho. Eu não sou aquele tipo de fotógrafo que autoritário, que é só o que eu penso, só o que eu quero, só o que eu acho. Eu gosto quando vai um maquiador e fala, e se a gente fizer isso? E se a gente mudar o cabelo pra tal coisa? Ou o stylist te falar, essa roupa não tá rolando, vou fazer uma troca aqui, acho que vai combinar mais esse cabelo, essa maquiagem com... Eu gosto quando as pessoas participam. Eu sou essa pessoa. Eu gosto de dar espaço para que cada um venha com um pouco do que tem e assim a gente some. Cara, isso é muito bom. A gente, por muitas vezes, né, desde tanto backstage de desfile, ou editoriais e tudo mais, a gente... essa hierarquia, ela pesa tanto que o clima fica péssimo. Uhum. Ninguém consegue respirar, ninguém consegue desenvolver, fica uma coisa engessada, chata, mas é isso que você falou, você tem uma sintonia entre as pessoas, até mesmo para você lembrar, né? Porque eu penso que o trabalho do fotógrafo, do produtor, do stylist e tudo mais, enfim, quando você olha lá, nossa, o trabalho que foi feito, a lembrança ela tem que ser boa em todo o processo. Sim. O perrengue ele vai existir, né? Nossa, meu Deus, a roupa rasgou, tem que ajustar, tem que não sei o quê, a luz e tal. Mas de ser um ambiente ruim, não é legal. Não. Porque a obra final não fica boa. Você fala, nossa, ficou tão linda a foto, mas meu Deus do céu, que ambiente chato que foi trabalhar. Não quero nunca mais estar com aquela equipe, né? Então essa sintonia é importante. Até porque pra gente que trabalha com isso, aquela imagem, por mais incrível que seja, ela não é só uma imagem bonita, ela não é só uma imagem impactante.
ela é uma memória, né? Ela é uma memória de um dia onde pessoas cederam seu tempo e seu trabalho, sua criatividade para construir aquilo. Então, tipo, quando eu olho para uma imagem que eu fiz, eu lembro de todo mundo que participou dela. Eu lembro, tipo, de como foi a foto. Então, tipo, para mim é muito além de só uma imagem glamurosa ou fashion ou estranha. É uma memória, é um registro de um dia, de um momento que eu vivi ali com pessoas incríveis que trabalham comigo. Então, tipo, para mim fotografia é isso, né? É registrar um momento assim da vida que vai se eternizar naquele clique. Né? Boa, isso é ótimo. Marcos, nós sabemos que cada fotógrafo ele tem a sua identidade, né? Pode ser numa pose, pode ser numa luz, pode ser num cenário, enfim, ele tem isso. E você comentou que você começou ali fotografando paisagem e tudo mais. Hoje, como que você chegou a consolidar assim, o seu olhar, né, na fotografia? Tem uma assinatura sua? Tem algo que para você é relevante dentro dessa trajetória? Como que funciona isso para você? Eu nunca fui uma pessoa que fiquei muito preocupado com isso de criar uma estética própria, uma assinatura, essas coisas. Porque, primeiro, eu não sou uma pessoa que é o mesmo de 10 anos atrás, que é o mesmo de 5 anos atrás, que é o mesmo da semana passada. Eu estou em constante mudança, em constante descoberta de mim mesmo. Então, tipo, coisas que eu gostava eu não gosto mais, coisas que eu não gostava eu passei a gostar. Eu tô em constante mudança e as pessoas, todo mundo é assim, tá todo mundo em constante mudança. Então eu não acredito muito nisso de, tipo, você ter uma assinatura, tipo, sabe, uma coisa só que diz o que você é. Eu acho que a gente é muita coisa e a gente, tipo, não pode se limitar. Eu procuro não me limitar. Eu gosto da ideia de que eu tô em constante transformação, em constante mudança e o meu olhar, minha estética, ela também pode estar suscetível a essas mudanças. É o que eu consumo, o que eu leio, o que eu assisto, o que eu gosto, tipo, as relações que eu tenho, a forma que eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, tudo isso conta para a expressão da minha arte e do meu trabalho. Então eu não sou muito noiado com isso de ter uma assinatura que as pessoas identifiquem, né? Essa foto é do Marcos. Não, eu não quero, porque tipo, nem eu me identifico. Tem vezes que eu olho para uma foto minha e eu falo, nossa, tipo, sabe? Que diferente que tá acontecendo. Eu tô em constante mudança, então não existe isso. Eu acho que o olhar da gente ele vai mudando de acordo com a gente mesmo, sabe? Tipo, na medida que a gente muda, a gente vai mudando tudo ao redor. Top. Então, eu acho que é isso. Não, maravilha. Dentro desse processo todo que você teve de construção e de chegar a ter em vários editoriais, backstages e fotografia, existiu algo inusitado que aconteceu, algo engraçado, algo que saiu fora assim, do contexto, que você falou, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo aqui, não é possível. Eu tenho uma história assim que eu nunca vou me esquecer na minha vida. Pois conte pra nós. Eu nunca vou me esquecer dessa história, não vou dar nomes, obviamente. Não posso dar nomes. Não posso dar nomes, mas tem uma história muito engraçada. Eu tinha uma cliente, que ela era uma cliente meio que fixa, né? A gente trabalhou, tipo, durante um ano, meio que fazendo foto todo mês. Eram 4 diárias por mês. E ela era muito louca. Ela, tipo, era uma das pessoas mais loucas que eu já conheci na minha vida. E eu conheço muita gente. Ela era mais louca que na Cisa. Meu Deus do céu! Eu conheço muita gente louca, viu? Mas essa aí tipo, ela ultrapassou todos os limites da loucura. E aí ela inventou de fazer uma foto em Ilhabela. Louco. E ela alugou uma casa em Ilhabela e aí, tipo, contratou a equipe toda. Aí vai eu, maquiador, stylist, todo mundo pra fazer a foto dela. Chegou lá, tinha uma rampa de brita. Que tipo, a casa dava acesso à praia diretamente através dessa rampa. Só que, assim, tava, tipo, ondas muito fortes. E ela inventou que ela queria fazer a foto na beira da rampa. E aí eu virei pra ela e falei, olha, fulana, eu não vou fazer essa foto, porque tá a cara de que vai acontecer um desastre. E eu não quero, tipo, passar por nenhum tipo de problema aqui, então eu não vou fazer essa foto. Ela, mas você vai fazer a foto assim, porque eu tô pagando, eu quero, nananã. Eu falei, mas não vou fazer essa foto, porque se acontece alguma coisa com você, você já pensou a dor de cabeça que você vai dar pra todo mundo que tá aqui? Tava na cara que aconteceu alguma coisa. Ela pegou o celular dela, e começou a se gravar. Oi, gente, meu nome é X. Tô aqui pra dizer que a responsabilidade, se acontecer qualquer coisa comigo, é minha, não é da minha equipe. Então, ela gravou esse vídeo lá, dando o depoimento dela, dizendo que a culpa não era de ninguém se acontecesse alguma coisa. E desligou o vídeo e falou, agora você vai fazer minha foto. Aí eu falei, tá bom, então, vamos fazer a foto. Meu Deus.
Detalhe, ela era uma pessoa que ela tinha corte químico, então ela usava peruca. A sorte dela é que ela tava com a peruca bem colada nesse dia. Aí eu fui fazer a foto, eu dei um clique, foi no primeiro foi no primeiro clique, veio uma onda, pá! Derrubou essa mulher saiu descendo com as costas, ralando na brita. A sorte é que meu assistente estava tipo do lado, e na hora que ela ia cair no mar, ele pegou ela pelo cabelo. Ele segurou na peruca, porque senão ela ia cair no mar. Esse dia eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi tipo assim, ícone. Graças a essa cola dessa peruca que, pelo amor de Deus. Podia ter acontecido um desastre, mas eu falei tanto. Eu falei, eu não vou fazer essa foto, eu não vou. E ela, tipo, pegou o vídeo, gravou. Vai fazer sim, eu tô pagando, você vai. Mas tem gente que é doida, né? Mesmo. Tem que... Ela passou todos os limites da loucura. Tem outras histórias dela aí, mas fica um pouco dia. Ela vai ser identificada nesse vídeo, pelo amor de Deus. Mas é incrível mesmo. A gente passa por muitas situações inusitadas, assim, que é inesperado. A gente não tá ali pronto para receber, mas é uma loucura. Já aconteceu de roupa rasgar, de gente cair, de não chegar a tempo. É muita loucura. E isso, querendo ou não, faz ficar um pouco mais engraçado o dia. Sim. Não tem como. Não, ficou gravado na minha memória. Eu nunca vou me esquecer desse dia. E na memória de todo mundo que tava lá também. Já era, ficou, esquece. A gente conta essa história entre a gente se acaba de rir. Conta pra mim uma coisa, Marcos, que eu queria muito ver o seu ponto de vista, né? A gente estava vendo aí essa questão da IA e esse crescimento e tudo mais, eu vi até você comentando ali com o Thiago, o que você... E vem de uma forma muito avassaladora, até assustadora, assim. Eu trabalho também como videomaker, uma empresa, e eles já estão direcionando algumas coisas para eu fazer com a IA, porque é mais rápido, é mais esperto, é só pegar a foto da nossa chefe, colocar lá que gera o vídeo, e coloca o áudio, faz tudo mais e tal. E eu queria entender de você, na sua visão, assim, o que é a IA, o que toda essa tecnologia não consegue tirar de essência, assim, de um fotógrafo, da fotografia, né? Eu tenho meu ponto de vista, mas eu queria ouvir muito o seu. Eu acho que a IA nunca vai conseguir substituir a bagagem que um ser humano tem de vida. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. É uma tecnologia que eu acho que ela vem para acrescentar em muitos aspectos. Eu uso IA, inclusive, tipo, porque facilita, por exemplo, a edição dos trabalhos. Então, eu consigo entregar as fotos mais rápido, graças à IA. Eu acho que tem recursos da IA que são para engrandecer o trabalho, para agilizar o processo e que são super bem-vindos. Eu só sou contra quando se utiliza essa ferramenta e essa tecnologia para substituir o trabalho das pessoas. Porque eu acho que isso é insubstituível. Por mais que entregue ali uma coisa bonita, uma coisa legal, uma coisa interessante, nunca vai ser as mãos de um ser humano que vai estar fazendo. E eu acho que isso faz toda a diferença quando você coloca a sua energia ali para fazer a coisa acontecer. Eu acho que a mágica acontece nisso. E não num computador criando uma coisa que não é verdade, que não é real. Eu acho que a mágica da foto é justamente você reunir as pessoas e cada um vir com a sua vida, a sua bagagem de vida, a sua vivência, tipo, as suas relações, tudo que aprendeu na vida, tudo que consome, tipo, de cultura, de arte. Eu acho que isso a IA nunca vai substituir. Eu concordo muito com você, assim, eu até tenho uma certa raiva quando as pessoas falam muito sobre isso, né, de, vai substituir. E, gente, assim, é legal, ela é boa, que nem você falou, ajuda em muitas coisas, na correria do nosso dia a dia e tudo mais, mas o que pra mim não vai substituir é essa conexão, esse calor humano, essa história. Não é uma coisa de, tipo assim, quando você vai criar um desfile, você vai criar um editorial de moda, você vai criar uma fotografia, é um repertório que você estudou, que você foi atrás. Sim. E é aquilo que a gente fala, você vai ter uma visão, o stylist vai ter outra visão, o maquiador vai ter uma visão, e aí você vai juntar tudo isso e você vai trazer uma coisa histórica. E às vezes aquilo que você programou de fazer vira outra coisa. Vira outra coisa, porque assim, é ali a conexão. E então, a mágica tá nisso, né? Isso é a mágica. Essa é a mágica. Essa é a mágica. E a IA nunca vai conseguir fazer não isso. Vai. Fora que eu acho que tem muitas pessoas que elas desejam aquele momento. De estar lá em presença e passar por aquela loucura de um backstage de uma foto, de ser maquiada, de se sentir poderosa, de ir lá e entregar tudo.
A IA não vai fazer isso. Não vai. A IA pode te entregar um produto final que vai ser lindo, mas você não vai ter vivido aquilo. Aquilo foi uma coisa criada pelo computador. Então, eu acho que isso não se apaga, essa experiência do dia, que a pessoa se transforma, que a pessoa descobre uma força dentro de si, que aquilo transparece na foto. E que você, através da maquiagem, através de uma roupa, aumenta a autoestima de um ser humano, aumenta a confiança de um ser humano. Isso a IA não consegue substituir e nem vai substituir. Eu não acredito, pelo menos. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que essa é a diferença. Não tem como. Você estava comentando aqui agora sobre experiência, né? Eu trabalhei um tempo em agência de modelos, né? E aí as pessoas que iam até a agência, eles queriam mais ter a experiência de entrar em um estúdio para fotografar, de ter alguém maquiando, fazendo o cabelo, o fotógrafo direcionando, vendo as fotos, do que literalmente ser um modelo. Sim. A pessoa queria experiência, Viver, tipo, né? eu quero viver isso, porque não quero que seja longe, eu quero viver isso tipo já, agora, e fazer acontecer e desenvolver. E a IA, com certeza, não vai fazer Porque isso. é muito fácil você ir lá, fazer uma foto, aplicar um filtro, se transformar inteira, nem vira mais você. E, tipo, você tá linda, tá ótima, mas você não é você, você não viveu aquilo. É diferente quando você vive aquilo e você sente isso se olhando no espelho. Exato. E não, tipo, se olhando numa imagem que é toda, tipo, fake, que você sabe que não é você. É diferente de você sentir isso na hora, tipo, de você se olhar no espelho e ver uma boa maquiagem, ver seu cabelo lindo, você se sentir uma diva e falar, tipo, nossa, como eu tô linda, nossa, tipo, e você vai descobrindo forças que você nem sabia que tinha em você. Sim. Então, essa experiência, a IA nunca vai conseguir vender. Ela nunca vai conseguir substituir a experiência de um set de fotografia, ou de filmagem, ou de qualquer coisa. Não transmite uma verdade, né? Essa é a questão. E se não transmite verdade, por mais que venda, é uma coisa muito falsa, assim. Pra mim, não rola, não. Tá maravilhosa a nossa conversa. Por mim, eu ficaria horas e horas aqui com você. A energia que você tem é incrível mesmo, de verdade. Pra quem tá começando agora como fotógrafo, seja para fotografia de moda, seja para fotografia, né, aleatórias, enfim, o que você indicaria para essa pessoa? O que você traria assim para ela? Pode ser tanto uma dica, um direcionamento, enfim, para essa pessoa que está começando agora, lembrando do Marcos lá atrás, que se tivesse alguém ali para dar um direcionamento, daria para ela. Paciência. Paciência, tipo assim, é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter e a gente vai precisar de muito dela em todos os aspectos da nossa vida. Confiança, porque se você não confiar em você, ninguém vai. Tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui, todos os avanços que eu fiz na minha carreira, todos os acessos que eu tive a profissionais, aos maiores profissionais do mercado, que eu já tive acesso, que eu já trabalhei, foi por causa da minha confiança. Que muitas vezes a gente falha porque somos humanos, então a gente passa por altos e baixos e a gente se coloca em dúvida muitas vezes, a gente questiona o nosso talento. Isso acontece comigo até hoje. Não é uma coisa como se eu já estivesse desesperado, mas eu consigo perceber. A diferença é essa. Eu consigo perceber as armadilhas, o boicote que o nosso próprio ego faz. E eu já consigo me livrar disso na mesma hora. Mas antes eu tipo, ficava me comparando muito, eu olhava o trabalho dos outros e falava, nossa, mas meu trabalho não chega nem perto disso. Então olha com quem fulano e cicrano tá trabalhando e eu não tô fazendo nada, eu não tenho acesso a essas pessoas. Então, tipo, a gente se coloca em dúvida o tempo inteiro e a gente olha o trabalho das pessoas e a gente se compara. Então, tipo, a pior coisa que você pode fazer é se comparar. Eu acho que, tipo, um conselho que eu dou é paciência, confiança e nunca se compare a ninguém. Nunca se compare a ninguém. Seja o dono da sua própria história, trabalhe a sua confiança, porque não adianta nada você ter um talento se a parte mental aqui tá fraca, se você se deixa levar por pensamentos intrusivos, se você se deixa levar pelo seu autossabotador. A vida não é fácil, é muita luta, a gente tem diversas dificuldades e a gente ainda tem que lidar com a gente mesmo. Então, tipo, eu acho que o principal, assim, é a nossa cabeça. É trabalhar a confiança mesmo, ter paciência, saber que as coisas vão acontecer na hora que elas têm que acontecer. Não faz sentido você se comparar a ninguém, porque, tipo, cada pessoa tem sua jornada, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem seus recursos, seus acessos. Tem gente que, tipo, já chega, tipo, com dinheiro, com estrutura, com contato, com ponte familiar. Então, não dá para comparar uma pessoa que não tem, por exemplo, preocupações financeiras porque veio de uma família rica ou porque tem um suporte financeiro muito grande com alguém que saiu do Luiz Anselmo
que nunca tinha vindo para São Paulo, que chegou aqui pela primeira vez e já veio para morar e, tipo, não tem como comparar, entendeu? Sim. Então não tem como querer que a minha história seja igual de fulano, de cicrano, de beltrano, porque não vai. Então, tipo, às vezes vai demorar para acontecer, vai demorar para as coisas mudarem na sua vida, mas a confiança é imprescindível, porque muitas vezes eu já pensei em desistir, muitas vezes eu já falei, nossa, não aguento mais, quero jogar tudo para cima, já questionei meu talento. Então, tipo, eu acho que é a pior coisa que a gente pode fazer. São coisas assim que não são benéficas. Não, foi ótimas as dicas. Eu acho que no decorrer que a gente vai avançando e crescendo, ter essa questão de ter confiança, não de se comparar, eu acho que é o principal, porque você vai ter muitas pessoas para você se comparar, mas acreditando no seu e você olhando para frente, com garra, confiança, tudo vai acontecer. Você se lembra a primeira vez que alguém olhou uma foto sua, uma fotografia sua e se emocionou? Eu lembro de uma história que me impactou também, eu nunca vou me esquecer disso. Teve um período da minha vida que eu estava trabalhando para uma agência lá de Curitiba. Então, a cada 15 dias, eu ia para lá, para Curitiba, e passava, tipo, metade do mês lá e metade do mês em São Paulo. E era aquele esquema de pacoteira de book, né? Então, tipo, eu ficava lá uma semana, 15 dias mais ou menos, e todo dia eu fotografava, tipo, em torno de 8 a 10 pessoas. Assim, tipo, 10 books num dia. E aí eu passava a semana inteira fotografando muita gente, então eu conheci muita gente dessa forma, né? E eu sempre tive essa preocupação de que eu sabia que muitas daquelas pessoas ali, elas não iam trabalhar com o mercado, que a agência não ia fazer nada por elas. E justamente por isso eu tinha essa obrigação de entregar o melhor trabalho que eu pudesse, porque a gente está lidando com sonhos ali. E apesar de eu não trabalhar na agência, eu estava sendo contratado para fazer foto, então, tipo, pelo menos o meu trabalho eu vou entregar da melhor forma que eu posso. E nisso, já estava, tipo, no final do dia, tá? Aí chegou uma mulher, ela já era, tipo, mais velha, ela devia ter uns 56 anos por aí, e aí eu fui fazer as fotos dela, né? E aí, tipo, fui dirigir, tipo, tirei o melhor que eu podia extrair dela. Quando acabou as fotos, que ela foi no camarim, ela voltou, sem o cabelo, ela tava de peruca, eu nem sabia que ela tava de peruca. Nossa. E ela voltou sem o cabelo e ela, tipo, em lágrimas, assim, em prantos, ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu não lembro qual foi a última vez que eu me senti mulher. Uau. Tipo, eu tô com câncer, meu cabelo caiu, eu perdi a minha autoestima e hoje foi a primeira vez que eu me senti mulher em meses. Então, tipo, aquilo ali foi um baque pra mim. Tipo, ali acho que foi, tipo, quando eu percebi como o meu trabalho impacta diretamente na vida das pessoas, na autoestima das pessoas e como é importante o que eu faço. Porque muitas vezes, inclusive, eu já passei por esses dilemas. Quando eu comecei a despertar para ir buscar mais a minha espiritualidade, eu entrei em conflito, né, com o que eu fazia. Porque, querendo ou não, eu trabalho com a ilusão. De certa forma, o que a gente vende é uma ilusão. É uma imagem produzida, é uma imagem pensada, criada, tem maquiagem, tem roupa, tem tudo. Então a gente meio que cria uma ilusão e isso entrava em conflito com os conhecimentos espirituais que eu estava adquirindo e os caminhos que eu estava buscando seguir. Quando aconteceu isso, eu entendi que o que eu faço é sim grandioso, impacta diretamente na vida das pessoas e pode ajudar muita gente. Então eu nunca vou me esquecer desse dia. Não, essa história é maravilhosa e realmente impactante. Isso só aconteceu porque você entendeu, né? Que o seu trabalho era um... Sim. Porque assim, você até comentou, né? Numa agência, e-books e tudo mais. Só o fato de você já querer fazer o seu melhor, mesmo sabendo que o perfil nem ia ser trabalhado tanto, isso já mostra que realmente faz sentido pra você o que você faz. Sim. E aí veio uma dessa ainda e... Foi tipo, nossa, foi um presente, que loucura! Entendeu? Foi um presente, porque eu poderia ter ido lá como a maioria que vai muito. E faz qualquer coisa, Exato, entendeu? Exato, tipo, porque como é muita gente, realmente é muito cansativo. E o dinheiro que paga é muito pouco. Então, tipo, as pessoas vão e entregam qualquer coisa. Só que eu nunca deixei que eu caísse nessa armadilha de fazer qualquer coisa, porque eu sabia que, tipo, as pessoas são sonhos ali, entendeu? Eu não posso brincar com o sonho de ninguém. Então, pelo menos o meu trabalho, a minha parte, eu vou fazer da melhor forma que eu posso. E eu tive a recompensa dessa forma, que eu nunca vou me esquecer. E foi um dia que me marcou e que me mostrou como é importante o que eu faço. Que recompensa maravilhosa, meu Deus do céu.
Querido, muito obrigado por você ter vindo no nosso programa, ter participado. Foi incrível ouvir a sua história, a sua trajetória. Se deixar, a gente fica aqui até tarde. Mas, de verdade, muito obrigado por ter vindo e ter aceito, viu? Obrigado você pelo convite, eu adorei. Foi maravilhoso. Gente, é isso. E fiquem aí porque já já tem mais Run the Fashion. I come Brazil.